Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis meum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi munum letificare dignatus est, per esta quesumus ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Filoteia. Introdução à vida devota. Por São Francisco de Sales. Tradução de Felipe Lesage. Editora Eclésia. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Se é possível via Pix, apoie a seu vaquinha. Os links todos estão no descritivo. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Felipe. Muito obrigada, meu querido. Ele nos comprou este livro e ainda outro mais. Eu peço também para que, caso possam, devam e queiram, tornem-se membro do canal, ajudem a fazer com que esse canal cresça, com que essa comunidade se fortaleça, com que esses ensinamentos sejam disseminados, espalhados, ofertados a mais pessoas. E para isso também eu peço para que curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito. Muito obrigada pela presença. Eu peço finalmente também para que, por favor, orem por mim e por todos nós. Coloquem-me na oração de vocês, por favor. Muito obrigada pela presença. Que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Eu desejo a todos uma boa escuta. Capítulo 19. Como fazer a confissão geral? Eis aí, minha cara Filoteia, as meditações necessárias para alcançar nossa finalidade. Quando as tiveres concluído, dispõe-te de um espírito humilde e corajoso e faz uma confissão geral. Quando a fizeres, peço-te que não te deixes levar por nenhum tipo de inquietude. O escorpião que nos pica é venenoso ao nos picar, mas quando reduzido a óleo, é um bom remédio contra a sua própria picada. Assim, o pecado só é vergonhoso quando o cometemos, mas quando o convertemos em confissão e penitência, torna-se algo honroso e salutar. A contrição e a confissão são coisas tão belas, de um perfume tão agradável, que apagam a feiura e dissipam o odor do pecado. Simão, o leproso, dizia que Madalena estava em pecado, mas Nosso Senhor o contradiz, e não fala de mais nada além dos perfumes que ela derramava e da grandeza de sua caridade. Se formos humildes, Filoteia, nosso pecado nos causará um desgosto infinito, pois é uma ofensa para com Deus. Mas a acusação de nosso pecado nos será doce e agradável, pois com isso Deus é honrado. É como o alívio que sentimos ao explicar corretamente a um médico qual é o mal que nos atormenta. Quando te vires diante do teu diretor espiritual, imagina-te no Calvário, aos pés de Jesus Cristo crucificado, do qual corre o precioso sangue para lavar-te de tuas iniquidades.
pois ainda que não seja o próprio sangue do Salvador, é contudo o mérito de seu sangue derramado que irriga abundantemente os penitentes nos confessionários. Assim, abre bem teu coração, para que dele partam os pecados na confissão, pois na medida em que saírem, o precioso mérito da paixão divina ali entrará, preenchendo-o com bênçãos. Mas confessa-te com simplicidade e inocência. Contenta a tua consciência de uma vez por todas. Uma vez isso feito, ouve a advertência e os conselhos do servidor de Deus, e diz em teu coração: falai, Senhor, que vosso servo escuta. Sim, é Deus, Filoteia, quem te escutas, dado que ele disse a seus vigários: quem vos ouve, a mim ouve. Toma em mão, em seguida, a declaração seguinte, que servirá de conclusão a todo o teu movimento de contrição, sobre a qual tu deverás ter meditado previamente. Leia atentamente, com os mais fortes sentimentos que puderes. Capítulo 20. Declaração autêntica para gravar na alma a resolução de servir a Deus e concluir os atos de penitência. Eu, abaixo assinado, eu e o meu nome, diante do Deus eterno e da corte celeste, tendo considerado a imensa misericórdia de sua divina bondade para comigo, criatura indigna e desprezível, criada do nada por essa mesma bondade, conservada, sustentada, protegida de tantos perigos e repleta de tantos dons, e, sobretudo, tendo considerado essa incompreensível bondade e clemência com a qual esse boníssimo Deus me tolerou tão benignamente em minhas iniquidades, tão a miúde e tão amavelmente inspirado, convido-me a corrigir-me. Ele me esperou tão pacientemente até que eu fizesse penitência, arrependida, nesse ano X de minha vida, malgrado todos os meus gestos de ingratidão, deslealdade e infidelidade pelos quais, postergando a minha confissão, desprezando suas graças, eu o ofendi tão imprudentemente. Após ter considerado que no dia de meu sagrado batismo eu fui tão felizmente e santamente consagrada e dedicada a meu Deus, tornando-me sua filha, e que contra a profissão de fé feita então em meu nome, eu tantas e tantas vezes tão detestavelmente profanei e violei meu espírito, empregando-o contra a divina majestade, enfim retorno a mim, prosternando-me em coração e em espírito diante do trono da justiça divina. Reconheço, assumo e confesso que cometi o crime de lesa majestade divina. Tenho culpa na paixão e morte de Jesus Cristo pelos pecados que cometi, pelos quais ele morreu e sofreu o tormento da cruz, razão pela qual mereço a danação eterna. Mas agora, voltando meu olhar para o trono da infinita misericórdia desse mesmo Deus eterno, após ter detestado com todo o meu coração e todas as minhas forças as iniquidades de minha vida passada, peço humildemente perdão e misericórdia, com a absolvição total de meu crime, em virtude da morte e paixão desse mesmo Senhor e Redentor de minha alma. Sua paixão e sua morte são a única razão da minha esperança, e eu renovo de hoje em diante a profissão de fé que fora feita em meu nome diante de Deus no dia de meu batismo, renunciando ao demônio, ao mundo e à carne. Passo a detestar suas infelizes sugestões, suas vaidades e concupiscências, durante toda a minha vida presente e também por toda a eternidade. E convertendo-me a meu Deus generoso e compassivo, proponho, decido em caráter irrevogável servi-lo e amá-lo agora e para sempre. Consagrando meu espírito com todas as suas faculdades, minha alma com todas as suas potências, meu coração com todas as suas afeições, meu corpo com todos os seus sentidos. Afirmo que nunca mais abusarei de nenhuma parte do meu ser contra sua divina vontade e soberana majestade, pela qual me sacrifico e imolo em espírito, fazendo-me para sempre uma leal, obediente e fiel criatura, sem nenhuma intenção de arrepender-me
ou de voltar atrás no que afirmo. Mas ai de mim, se por uma sugestão do inimigo ou por uma fraqueza humana qualquer, me ocorrer de desrespeitar em algum ponto essa minha resolução e consagração, declaro desde já e proponho-me, pela graça do Espírito Santo, a reerguer-me tão logo eu me dê conta do meu erro, convertendo-me à misericórdia divina sem tardar. É essa minha vontade, minha intenção e minha resolução inviolável e irrevogável, a qual eu assumo e afirmo sem reserva e confirmo, sem reserva nem exceção, na sagrada presença mesma de meu Deus, sob o olhar da Igreja triunfante, em face da Igreja militante, minha mãe, que ouve essa minha declaração na pessoa daquele que me ouve enquanto seu representante oficial. Queira, meu bom Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, me confirmar nessa resolução e aceitar esse meu gesto interior em odor de suavidade. E como quisestes me dar a inspiração e a vontade de fazer essa declaração, dai-me também a força e a graça necessária para realizá-la até o fim. Ó meu Deus, vós sois meu Deus, Deus do meu coração, Deus da minha alma, Deus do meu espírito. Eu vos adoro, agora e para sempre. Viva Jesus! Capítulo 21, conclusão dessa primeira purgação. Uma vez feita essa declaração, permanece atenta e abre os ouvidos de teu coração para ouvir em teu espírito a palavra de tua absolvição, que o próprio Salvador de tua alma, sentado no trono de sua misericórdia, pronunciará lá do alto do céu, diante de todos os anjos e os santos, ao mesmo tempo em que o Padre, em seu nome, te absolve cá embaixo na terra. Todos esses bem-aventurados se regozijarão com tua alegria e cantarão um cântico espiritual de uma alegria sem igual, e todos darão o beijo de paz e amizade em teu coração, pois tu estás agora santificada, em estado de graça. Ó Deus, Filoteia, eis aí um contrato admirável, por meio do qual selas um feliz acordo com sua divina majestade. Ao te entregares a ela, tu a ganhas, e ganhas também a ti mesma para a vida eterna. Resta apenas agora que, tomando a pluma em tua mão, tu assines de bom grado a ata de tua declaração, e que em seguida te dirijas ao altar no qual Deus reciprocamente assinará e selará tua absolvição e a promessa que Ele te fará do paraíso. Ele se oferecerá a ti, por meio de seu sacramento, como um timbre e um selo sagrado em teu coração renovado. Dessa forma, Filoteia, penso que tua alma estará purgada do pecado e de todas as afeições do pecado. Mas dado que essas afeições renascem facilmente na alma por conta de nossa fraqueza e concupiscência, a qual pode ser mortificada, mas não totalmente morta no decorrer de nossa vida aqui na terra, te darei alguns conselhos. Se os praticares bem, eles te preservarão do pecado mortal e de suas afeições, a fim de que ele nunca mais ocupe espaço em teu coração. E dado que esses mesmos conselhos servem também para se obter uma purificação mais perfeita, gostaria, antes de mais nada, dizer algo a respeito dessa mais absoluta pureza, a qual desejo te conduzir. Capítulo 22, da necessidade de nos purgarmos das afeições aos pecados veniais. Na medida em que nasce o dia, podemos ver com mais clareza, num espelho, as manchas e imperfeições em nosso rosto. Assim também, na medida em que a luz interior do Espírito Santo ilumina as nossas concupiscências, vemos mais distinta e claramente os pecados, inclinações e imperfeições que podem nos impedir de alcançar a verdadeira devoção. E a mesma luz que nos faz ver esses desvios e impurezas nos inflama um desejo de purificação, de purgação. Tu descobrirás assim, minha cara Filoteia,
que além dos pecados mortais e suas afeições, dos quais foste purgada com os exercícios anteriores, tens ainda em tua alma diversas inclinações e afeições aos pecados veniais. Não quero dizer com isso que tu descobrirás em ti pecados veniais, mas sim afeições e inclinações a eles. Ora, uma coisa é bem diferente da outra, pois nós não podemos jamais nos tornar totalmente puros dos pecados veniais, ou, ao menos, não por muito tempo, mas é possível, sim, não ter nenhuma afeição por eles. É claro que mentir uma ou duas vezes, num momento de exaltação e em matéria pouco importante, é uma coisa, e outra é comprazer-se de mentir e apegar-se a esse tipo de pecado. Afirmo que é preciso purgar a tua alma de todas as afeições que ela tenha ao pecado venial. Quero dizer, não se deve absolutamente nutrir voluntariamente a intenção de continuar e perseverar em qualquer tipo de pecado venial. Pois seria demasiado covarde querer conscientemente guardar em nossa consciência algo tão contrário a Deus, a saber, a vontade de desagradar-lhe. O pecado venial, por menor que seja, desagrada a Deus, ainda que não seja a ponto de nos obter a danação. Pois se o pecado venial o desagrada, a vontade de pecar e a afeição que temos pelo pecado venial não passam de um desejo de desagradar a Divina Majestade. Será possível que uma alma boa possa não somente desagradar a Deus, como também comprazer-se com esse desagrado? Essas afeições, Filoteia, são diretamente contrárias à devoção. Como as afeições ao pecado mortal são contrárias à caridade. Elas enfraquecem as forças do espírito, impedem as consolações divinas, abrem a porta às tentações e, ainda que não matem a alma, tornam-na extremamente enferma. Uma mosca morta, diz o sábio, infecta e corrompe o azeite perfumado. Com isso, ele quer dizer que as moscas que não se instalam no frasco de azeite, mas apenas o comem e levantam voo, só estragam a parte de azeite por elas consumida, e o restante permanece em bom estado dentro do frasco. Mas aquelas que morrem dentro do azeite estragam todo o produto, tornando-o inutilizável. De igual modo, os pecados veniais em uma alma devota, cometidos de forma passageira, não a estragam muito, mas se esses mesmos pecados permanecem na alma por uma afeição a esse tipo de comportamento, fazem com que a alma perca sem dúvida a suavidade do unguento, ou seja, a santa devoção. As aranhas não matam as abelhas, mas estragam e corrompem o seu mel, e perturbam suas colmeias com as teias que produzem, impedindo as abelhas de trabalhar. Isso ocorre justamente quando as aranhas ali se instalam. Também assim, o pecado venial não mata a nossa alma, mas corrói a devoção, envolvendo as potências da alma num emaranhado de maus hábitos e más inclinações, de modo que ela não consegue mais exercer a caridade com prontidão. E é nessa prontidão da caridade que jaz a devoção. Mas isso ocorre quando o pecado venial se hospeda em nossa consciência pela afeição que lhe devotamos. Contar uma mentirinha, exceder um pouco nas palavras, nas ações, nos olhares, na vestimenta, nos jogos e danças. Nada disso tem grande importância se, tão logo essas perturbações espirituais tenham entrado em nossa consciência, a rechacemos qual moscas. Mas se permitimos que elas se instalem em nossos corações, e mais do que isso, nos apegamos a elas e as multiplicamos, então em pouco tempo perdemos o nosso mel, e a colmeia de nossa consciência se verá destruída. Mas digo uma vez mais, que vantagem leva uma alma generosa ao desagradar seu Deus, ao querer desagradá-lo, ao querer aquilo que ela sabe ser-lhe desagradável? Capítulo 23. De que é preciso purgar-se das coisas inúteis e perigosas. Os jogos, bailes, festas e espetáculos não são em sua substância absolutamente coisas más. São indiferentes.
podendo ser bem ou mal empregadas. Ainda assim, há sempre um elemento de risco nessas ocasiões, e apegar-se a elas é ainda mais arriscado. Digo, portanto, Filoteia, que ainda que seja possível jogar, dançar, se produzir para uma ocasião festiva, assistir a um bom espetáculo, participar de um banquete, etc., é coisa contrária à devoção, extremamente prejudicial e perigosa, deixar-se criar uma afeição a isso tudo. Não é um mal fazê-las, mas quão ruim é apegar-se a elas, É lastimável que se semeie na terra de nossos corações afeições tão vãs e fortes. Isso ocupa o lugar que poderia ser preenchido pelas boas impressões e impede que o suco de nossa alma escorra rumo às boas inclinações. Assim, os antigos nazarenos se abstinham não apenas do vinho, mas também das uvas e do agraço, não porque estas embriagassem, mas pelo risco de, ao beber o agraço, sentir desejo de comer uvas e, ao comê-las, serem tentados a beber vinho. Ora, eu não estou dizendo que não podemos nos servir dessas coisas perigosas. Afirmo, no entanto, que não é sem prejuízo à devoção que a elas nos apegamos. Os veados, quando comem demais, se retiram para dentro dos bosques, pois sabem que estão pesados e não conseguiriam correr caso fossem atacados. O coração do homem, carregando-se com essas afeições inúteis, supérfluas e perigosas, certamente não poderá se dirigir a Deus. O coração do homem, carregando-se com essas afeições inúteis, supérfluas e perigosas, certamente não poderá se dirigir a Deus sem dificuldades. E é Deus o verdadeiro ponto da devoção. Ninguém vê mal no fato de uma criancinha se afeiçoar às borboletas e correr atrás delas o dia todo, pois trata-se de uma criança. Mas não é coisa ridícula, ou melhor, lamentável, ver homens feitos apegados a bagatelas, como as que acabo de citar, coisas que não são somente inúteis, mas que também podem nos desordenar e viciar? É por isso, minha cara Filoteia, que afirmo ser preciso nos purgar dessas afeições. Ainda que os atos em si não sejam contrários à devoção, suas afeições lhes são sempre prejudiciais. Capítulo 24. De que é preciso se purgar das más inclinações. Temos ainda, Filoteia, certas inclinações naturais, as quais, por não terem se originado em nossos pecados particulares, não são propriamente pecados, nem mortais e nem veniais. Chamo-las simplesmente imperfeições. E os atos delas derivados são faltas ou falhas. Santa Paula, por exemplo, segundo o relato de São Jerônimo, tinha uma grande inclinação à tristeza e à lamentação. E desde o dia em que morreram seus filhos e seu marido, ela passou a vida à beira da morte por desgosto. Isso era uma imperfeição, mas não um pecado, de vez que isso ocorria contra a sua vontade. Existem pessoas que são de natureza leviana, outras de caráter ranzinza, outras têm dificuldade em aceitar as opiniões dos outros, outras ainda têm uma inclinação à indignação, à ira, ao amor. Em suma, poucos são os indivíduos nos quais não se percebam tais e quais inclinações, imperfeições. Ora, é possível corrigir e moderar esses traços próprios e naturais por meio da afeição contrária. Digo ainda mais, é possível mesmo se purgar e se livrar dessas tendências. E é preciso fazê-lo, Filoteia. Foi-nos possível encontrar um meio para transformar as amendoeiras amargas em doces, perfurando-as em seus pés, fazendo correr a seiva. Por que, então, não poderíamos expurgar as nossas inclinações perversas e nos tornar melhores pessoas? Foi-nos possível encontrar um meio para transformar as amendoeiras amargas em doces, perfurando-as em seu pé,
fazendo correr a seiva. Por que, então, não poderíamos expurgar as nossas inclinações perversas e nos tornar melhores pessoas? Nenhuma natureza é tão boa a ponto de não poder se tornar má por meio de hábitos viciosos. Tampouco nenhuma natureza é demasiado ruim que não possa ser corrigida, pela graça de Deus primeiramente e em seguida pelo esforço e diligência. Eu darei, pois, agora conselhos e proporei exercícios por meio dos quais tu poderás purgar a tua alma das afeições perigosas, das imperfeições e de toda afeição aos pecados veniais, e que fortalecerão cada vez mais tua consciência contra todo e qualquer pecado mortal. Que Deus te conceda a graça de bem praticá-los. Segunda parte. Conselhos diversos para elevar a alma a Deus através da oração e dos sacramentos. Capítulo 1. Da necessidade da oração. A oração dispõe nossa inteligência sob a luz divina e expõe nossa vontade ao calor do amor celeste. Nada é tão capaz de purgar o nosso entendimento de sua ignorância, nada pode melhor libertar nossa vontade de suas afeições depravadas do que a oração. A oração é como uma água abençoada, que rega e faz brotar a flor de nossos bons desejos, lava as imperfeições da alma, sacia as paixões do coração. Eu te aconselho, sobretudo, aquela oração que se faz mentalmente em nosso coração e particularmente a meditação sobre a vida e a paixão de nosso Senhor. Ao meditá-la frequentemente, toda a tua alma se verá preenchida por Deus. Tu aprenderás mais sobre Ele e formarás tuas ações baseando-te nas dele. Ele é a luz do mundo. É, portanto, por Ele, com Ele e nele que devemos encontrar esclarecimento e iluminação. É Ele a árvore dos desejos, a sombra da qual devemos buscar refresco. É a fonte viva de Jacó que lava todas as nossas manchas. As crianças, por força de ouvirem a voz de suas mães, imitam-nas balbuciando e aprendem finalmente a falar. Quanto a nós, se permanecermos próximos ao Salvador por meio da meditação, observando as suas parábolas, suas ações e afeições, aprenderemos, por meio de sua graça, a falar, fazer e querer como Ele. É preciso permanecer nesse estado, Filoteia. Acredita em mim. Não nos é possível chegar até Deus Pai senão por essa porta, pois assim como o espelho só pode refletir a nossa imagem por estar revestido de estanho ou chumbo, também a divindade não poderia ser contemplada por nós neste baixo mundo, se não se tivesse unido à sagrada humanidade do Salvador, do qual a vida e a morte são o objeto mais apropriado, suave, delicioso, proveitoso que podemos escolher para a nossa meditação ordinária. Também a divindade não poderia ser contemplada por nós neste baixo mundo, se não se tivesse unido à sagrada humanidade do Salvador, do qual a vida e a morte são o objeto mais apropriado, suave, delicioso e proveitoso que podemos escolher para nossa meditação ordinária. Não é por acaso que o Salvador se chama a si mesmo o pão vivo que desceu do céu. Assim como o pão deve ser comido em acompanhamento de toda espécie de carnes, também o Salvador deve ser meditado, considerado e buscado em todas as nossas orações e ações. Muitos autores trataram da vida e morte de Nosso Senhor para servir à meditação. Eu te aconselho São Boaventura, que pode ser ouvido aqui no canal, Belintani, Bruno, Capilla, Grenade e do Ponte. Dedica 1 hora de cada dia para esse fim, que seja sempre antes do almoço e, se possível, no início da manhã, pois assim tu terás o espírito menos conturbado e mais fresco, recém-saído do repouso noturno.
Não dedica mais do que 1 hora a esse fim, a não ser que teu diretor espiritual o diga expressamente. 1 hora, não mais que isso, portanto. Se encontrares na igreja um ambiente propício, faz ali teu exercício. Com efeito, ainda que estejas sujeita à autoridade de outrem, ninguém, nem pai, nem mãe, nem esposa, nem marido, nem quem quer que seja, verá com maus olhos o fato de ali passares 1 hora de teu dia, e ninguém te proibirá, portanto, de fazê-lo. Sempre que fores rezar, seja vocal, seja mentalmente, começa colocando-te na presença de Deus. Observa essa regra sem exceção, e verás em pouco tempo quanto ela lhe é proveitosa. Se crês em mim, diz teu Pater, tua Ave Maria, teu Pai Nosso. Diz o teu Pai Nosso, a tua Ave Maria e o teu credo em latim. Mas aprende também o sentido dessas palavras em tua língua, a fim de que, rezando no idioma comum de toda a igreja, que é o latim, tu possas, contudo, saborear o sentido admirável dessas santas preces, as quais devemos dizer concentrando profundamente o pensamento e excitando afeições sobre o seu sentido, sem pressa de dizer muitas orações, mas tratando de dizer aquelas poucas de todo o coração. Pois um só Pai Nosso, um único Pater Noster, dito com sentimento, vale mais que muitos recitados com pressa. Quanto ao terço, trata-se de uma maneira de rezar que pode ser muito útil, contanto que saibas rezá-lo corretamente. Para tanto, tem contigo um desses livrinhos que ensinam o modo correto de recitá-lo. Também é bom dizer as litanias de Nosso Senhor, de Nossa Senhora e dos santos, e todas as outras preces vocais que se encontram nos manuais e livros das horas autorizados. Contanto, se tu tens o dom da oração mental, reserva-lhe sempre o primeiro lugar. Assim, após tê-la feito, se não te for possível fazer oração vocal, seja pelos inúmeros afazeres ou por uma outra razão qualquer, assim não ficarás aflita. Contenta-te em dizer, antes ou depois da meditação, a oração dominical, a saudação angélica e o símbolo dos apóstolos. Se durante a oração vocal sentires teu coração impelido à oração interior ou mental, não tentes reter esse movimento. Deixa fluir o teu espírito suavemente nessa direção e não te perturbes absolutamente caso não concluas as orações vocais que tinhas começado. Com efeito, a oração mental que fizeste no lugar dela é mais agradável a Deus e mais útil à tua alma. Desconsidere esse conselho se fores obrigada a recitar o ofício divino, em qual caso é preciso cumprir com esse dever. Se acaso passares uma manhã inteira sem esse exercício sagrado da oração mental, seja pela quantidade de afazeres ou por outra razão qualquer, da qual tu deves tentar te afastar tanto quanto for possível, trata de corrigir essa falta após o almoço, num momento mais afastado da refeição. Pois se oras logo após comer, antes de concluir a digestão, podes te cansar e tua saúde sofrerá as consequências. E se ao longo de todo o teu dia não puderes orar, é preciso reparar essa falta, multiplicando as orações jaculatórias e praticando a leitura de um livro qualquer de devoção, com alguma penitência que impeça que essa falta traga consequências. Isso feito, toma a forte resolução de te corrigires no dia seguinte. Capítulo 2. Breve método para a meditação. Primeiro ponto, da presença de Deus. Mas talvez tu não saibas, Filoteia, como se deve fazer oração mental. Isso é algo que, infelizmente, poucas pessoas conhecem hoje em dia. Por essa razão, te apresento um método simples e breve para tal, esperando que, por meio da leitura de diversos belos livros escritos a esse respeito e, acima de tudo, pelo cultivo do hábito,
possas te instruir mais profundamente. Descrevo primeiramente a preparação em 2 partes. A primeira é se colocar na presença de Deus e a segunda, invocar o seu auxílio. Ora, para te colocares na presença de Deus, proponho 4 meios principais. O primeiro consiste em pensar viva e atentamente na onipresença de Deus, ou seja, no fato de que Deus está em tudo e em todos os lugares, e que não há lugar nem coisa neste mundo no qual Ele não esteja muito verdadeiramente presente. Tal como os pássaros que por toda parte em que voam encontram ar, também assim por onde quer que passemos, onde quer que estejamos, encontramos Deus presente. Todos conhecem essa verdade, mas nem todos estão atentos a ela. Um homem cego, ao saber que um príncipe se encontra diante dele, não deixará de se portar com respeito e deferência, não obstante a impossibilidade de vê-lo. Mas a verdade é que ele pode se esquecer muito facilmente dessa presença, por conta de não poder vê-lo. E ao esquecê-lo, perderá ainda mais facilmente o respeito e a reverência. Então, ó Filoteia, nós não vemos Deus presente, e por mais que a fé nos chame a atenção para a sua presença, nos esquecemos com muita frequência por conta de não o ver com nossos olhos, comportando-nos como se Deus estivesse bem longe de nós. Ainda que saibamos que Ele está presente em todas as coisas, o fato de não pensarmos nisso nos conduz a viver como se não o soubéssemos. É por isso que é sempre preciso, antes da oração, suscitar em nossa alma um pensamento atento sobre essa presença de Deus. Foi essa constatação que levou Davi a exclamar: se subir até os céus, ali estareis. Se descer à região dos mortos, lá vos encontrarei também. E assim devemos nos servir das palavras de Jacó, que ao ver a escada sagrada disse: quão terrível é este lugar! Em verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Com isso, ele quer dizer que não havia pensado nessa realidade antes, já que concretamente seria impossível ignorar o fato de que Deus esteja em toda parte. Ao te aproximares, pois, da oração, deves dizer de todo o coração e para o teu próprio coração: ó meu coração, Deus está verdadeiramente aqui. O segundo meio de te colocares nessa presença sagrada é pensar que não somente Deus está no lugar em que tu estás, mas que Ele está muito particularmente em teu coração e no fundo do teu espírito, o qual esse mesmo Deus vivifica e anima com sua presença divina, ali estando como o coração de teu coração e o espírito de teu espírito. Pois assim como a alma, estando dispersa por todo o corpo, encontra-se presente em todas as suas partes e reside, no entanto, no seio de uma especial residência, também assim Deus está muito presente em todas as coisas, mas assiste, no entanto, de um modo especial o nosso espírito. É por essa razão que Davi chama Deus de meu coração. E São Paulo dizia que nós vivemos, nos movemos e somos em Deus. Considerando essa verdade, tu excitarás uma grande reverência em teu coração para com Deus, que ali está tão intimamente presente. O terceiro meio é considerar nosso Salvador, o qual em sua humanidade observa do céu todas as pessoas do mundo, mas particularmente os cristãos, que são seus filhos, e mais especialmente aqueles que vivem em oração. De quem ele observa as ações, o comportamento. Ora, não se trata de um simples exercício de imaginação, não, mas de uma verdade verdadeira, pois ainda que não o vejamos, é fato que ele, lá do alto, nos observa. Santo Estevão assim o viu no momento de seu martírio, de modo que podemos dizer com a esposa: ei-lo que está atrás de nossa parede, olha pela janela, espreita pelas grades. A quarta maneira consiste em utilizar a imaginação, representando o Salvador em sua humanidade sagrada, como se ele estivesse ao nosso lado.
assim como estamos acostumados a imaginar os nossos amigos fazendo tais ou quais coisas. Se acaso o Santíssimo Sacramento do altar estivesse presente no momento da tua oração, aí então essa presença será real e não puramente imaginativa, pois as espécies e a aparência do pão seriam como uma tapeçaria por trás da qual o nosso Senhor, realmente presente, nos vê, ainda que nós não possamos vê-lo em sua forma própria. Tu utilizarás, pois, um desses 4 meios para colocar a tua alma em presença de Deus antes da oração. E não queira utilizar todas ao mesmo tempo, mas somente uma de cada vez, sucintamente e com simplicidade.